Dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização de Autismo. E aí, já vestiu a sua roupa azul? Está andando por aí para trazer à memória essa data tão importante e que a gente precisa difundir mais esse assunto sobre o autismo, sobre o TEA. Hoje quero falar com vocês porque o profissional da área motora deve estar no rol das terapias do transtorno do espectro autista. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal e bem-vindos a mais um vídeo que vamos falar sobre TEA, sobre autismo. Inicialmente, a gente sabe que são indicados geralmente 3 terapias para as crianças autistas, crianças TEA. E são fono, relacionado à área motora, ABA, relacionado à área comportamental, geralmente com um psicólogo, e também TO, que é a terapia ocupacional, que é relacionada às questões sensoriais, à integração sensorial. E, em geral, a área motora é deixada por último. Por que a gente ainda não vê a importância do profissional da área motora dentro das terapias no TEA, no autismo? E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Por que é importante que esse profissional esteja ali nessas terapias e o que vai ter de diferente para as crianças que fizerem alguma terapia com um profissional da área motora. E o que é um profissional da área motora? É um profissional formado em educação física, ou em fisioterapia, ou um psicomotricista. E cada um desses profissionais vai impactar, vai ajudar no desenvolvimento da criança autista de uma forma. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, para que vocês entendam a importância, e se a sua criança ainda não tem um profissional da área motora, é muito importante que você vá atrás para que comece a ter sim, porque a área motora ela é extremamente importante e ela está lá presente nessa criança. Se você observar com mais atenção, você vai ver que essa criança tem alterações motoras significativas. E vamos então conversar mais profundamente sobre isso. Hoje já se sabe que a área motora dentro do autismo tem um déficit significativo em crianças autistas, em pessoas autistas. Para você que estuda e vai sempre em torno de mais conhecimento sobre, você com certeza já ouviu falar sobre isso. E não é apenas uma questão de aquisições de habilidades globais ou então uma aquisição de aprendizagem motora. É também questões estruturais do desenvolvimento motor desse indivíduo. Por exemplo, quanto aos desvios posturais, escoliose, cifose, esses são os mais comuns em TEA. Uma marcha irregular, geno-valgo, geno-vário, rotação interna e externa de quadris, pés em eversão e encurtamento por conta da ponta dos pés. E tem outras situações, mas trouxe esse como exemplo para vocês. E nesse caso, mais voltado para a parte estrutural do corpo, do desenvolvimento motor, o profissional mais indicado para essa questão é o fisioterapeuta. Ele que cuida dessa questão estrutural do nosso corpo. Então, o corpo dessa criança, desse indivíduo autista, precisa estar bem estruturado, bem preparado para que então ele passe por um psicomotricista, por um profissional de educação física. Porque como profissional de educação física e psicomotricista, pego uma criança que está com esse corpo desestruturado, né? Eu percebo que o pé dela, a pisada dela, tem alguma coisa ali, aquela pisada está muito geno-vário, geno-valgo. Então, para quando eu for realizar uma atividade com essa criança, seja uma atividade física, seja um exercício físico, seja um esporte, uma atividade esportiva, esse pé ali não está bem estruturado. Essa criança vai ter alguma dificuldade aqui em desenvolver algumas atividades. Então percebe que também dentro da área motora existe um caminho inicial. Então se você prestou atenção nessas questões aí de cifose, escoliose, geno-vário, geno-valgo, e você observou na sua criança que ela apresenta essas características, então é muito importante que você marque uma avaliação com um físio que atenda crianças autistas, que ele saiba atender, porque a questão autismo, TEA, tem toda uma questão comportamental aí. Se a pessoa não estiver preparada para isso, ela não vai conseguir atender essa criança.
E outra alteração motora importante que aparece no autismo é a hipotonia muscular. A hipotonia muscular é a diminuição da força muscular. A criança, o indivíduo que tem hipotonia muscular, ela vai ter um corpinho mais molinho. Quando você pega assim, você vê que não tem resistência muscular, ó, como a gente faz aqui, ó. Tem uma resistência de músculo, né? Você aperta. A criança que tem hipotonia muscular, ela é mais molenguinha. Quando você segura na mão dela, é como se você estivesse segurando em nada, num papel. Não tem resistência nenhuma. Quando ela anda assim tão molinha, assim, sabe? Parecendo aqueles bonequinhos de posto que ficam assim, que são usados lá para chamar a atenção das pessoas balançando. É mais ou menos assim o andar dessa criança. Ou o contrário, é um andar bem robotizado, bem durinho assim, que você olha assim, nossa, mas tem uma coisa diferente nesse andar aí dessa criança, sabe? É uma criança também que senta em W, é uma criança que quando você pega as perninhas dela, vou pegar aqui para exemplificar para vocês. Você pega as perninhas da criança quando ela está deitada e você dobra o joelhinho dela na direção da barriga, ela não coloca resistência nenhuma. Essa perninha vai, você levanta, ela para onde você quiser essa perninha vai. Por quê? Porque não tem essa musculatura ali com força para impedir, para resistir isso que eu estou fazendo aqui com ela. Então ela tem essa hipotonia muscular. É uma criança que gosta muito de brincar deitada, fica jogada muito no chão. São características de crianças que têm hipotonia muscular e que precisa ter um profissional da área motora junto no rol das terapias dessa criança. Essa criança com hipotonia muscular também vai apresentar atraso nas habilidades motoras, nos ganhos motores. Pode ser, por exemplo, quando a gente fala em hipotonia muscular, a gente vê muito na síndrome de Down, né? Ó, aqui, ó, essa criança aqui, você percebe que tem uma hipotonia muscular, por isso que tem essa linguinha para fora. Não tem uma força nos músculos para conseguir manter essa língua lá dentro da boca. Então é uma hipotonia muscular clássica. Mas no TEA a gente não vê isso. Então por isso que é mais difícil aos olhos comuns, né, das pessoas, porque para nós profissionais isso é uma coisa que a gente já bate, já vê ali, mas você não consegue ver assim tão de cara. No entanto, quando a gente vai conversar com os pais, os responsáveis por essa criança, lá quando ela era pequenininha, ela demorou para atingir alguns marcos do desenvolvimento, né? Por exemplo, para sustentar o pescoço, para rolar, para sentar, bambeou muito, para engatinhar. Engatinhar não é um marco, né? Mas é legal que as crianças engatinhem, porque tem toda uma vantagem para o desenvolvimento dela. Mas enfim, para ficar em pé, para andar, você percebe, conversando com os pais, que passou do tempo e passou bastante, ou quando adquiriu isso, mesmo que foi no tempo esperado, não foi com uma qualidade motora muito boa a forma como começou. Então, mas como essa criança fez, a gente não leva isso em questão e não presta atenção nisso e deixa passar. Se você já tem um laudo de autismo da sua criança, leve ela para passar para um profissional da área motora. E nesse caminho, percebeu que tem uma questão estrutural, então primeiro é para o físio. Depois que receber a alta do físio, aí ela vai com um psicomotricista ou com um profissional de educação física e precisa manter sempre. Porque nós também não precisamos fazer exercício físico sempre. Então, essa criança também, porque essa hipotonia muscular dela vai acompanhar ela. E se é um indivíduo que já cresceu, já passou por essa fase da infância, as chances dessa pessoa ter muitas dificuldades no seu dia a dia são maiores, porque ela não teve lá no seu início da vida essas estimulações motoras que agora auxiliariam muito, porque essa questão de hipotonia muscular é algo que vai acompanhar a criança no autismo, mas tendo essa intervenção é algo que a gente vai melhorar essa qualidade, vai melhorar essas habilidades. Por exemplo, a criança vai ter dificuldades em destreza, em coordenação motora, a fraqueza muscular. Então a gente vai melhorando isso, fazendo essas intervenções na parte motora. E isso vai desencadear no dia a dia. Então, por exemplo, a criança não fica sentada.
Muitas vezes essa criança não tem tônus para resistir ficar ali sentado, porque aqui tem uma força da gravidade que vem sobre nós e a gente precisa resistir para conseguir manter, ficar aqui. Quem faz isso é o músculo que ajuda a gente a resistir para manter essa postura. Ou ela não tem equilíbrio para manter essa postura e a gente precisa de equilíbrio. Ou então a criança não quer fazer uma cópia. Por quê? Porque ela tem que levantar a cabeça e abaixar, levantar e abaixar, levantar e abaixar. Se ela não tem um bom equilíbrio, ela não vai dar conta de fazer isso. Aí vai ser aquela criança que levanta e fica passeando para lá e para cá. Ou ela é resistente para fazer qualquer atividade ali manual, para fazer pinturas, desenhos, para escrever. É uma criança hipotônica. Não é uma criança que está fugindo. Pode ser uma questão comportamental no TEA? Pode sim, mas também pode ser uma questão motora. Então, essas questões aí vão ser ruins no dia a dia para conseguir colocar uma roupa, tirar uma roupa, comer sozinho, fazer coisas do dia a dia. Pode ser que essa criança não consiga porque está faltando essa base motora para ela. Então, entendem o quanto que vai se impactar no dia a dia e na vida dessa criança, desse indivíduo, conforme ele vai crescendo e se desenvolvendo na sua vida? E, consequentemente, se hoje esses indivíduos adultos ou adolescentes, jovens, se lá na sua infância elas não foram estimuladas quanto à parte motora, elas vão sim apresentar dificuldades em adquirir habilidades motoras. E habilidades motoras básicas, que segundo Galahu são as manipulativas, as locomotoras e de estabilização. Manipulativa, qualquer atividade aí de encaixe, jogar uma bola, tanto mão quanto pé, relacionada à manipulativa. Locomotor, correr, pular, subir, descer. E as estabilizadoras, coisas relacionadas a equilíbrio. Então, a pessoa, o indivíduo com autismo vai ter dificuldade de adquirir essas habilidades básicas e que são muito importantes para todo o dia, que a gente usa tudo isso. A gente precisa ter essas habilidades bem estabelecidas corporalmente, porque elas são importantes para o nosso convívio diário, para a gente realizar as nossas atividades. E isso tudo tem a ver com a tal da hipotonia muscular, que quando a gente fala em psicomotricidade é uma ciência. E lá dentro, Luria é um autor que ele traz uma divisão, né, de habilidades psicomotoras que a gente precisa. E a primeira delas é tônus muscular e equilibração. É a base. Se elas não estiverem bem estabelecidas, as outras vão apresentar dificuldade. E as próximas são lateralidade, consciência corporal, estruturação espacial e temporal, coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Então, a hipotonia muscular, a questão de tônus muscular, né? A hipotonia é a falta desse tônus. A questão de tônus muscular e equilíbrio é a base de tudo. Então é muito importante que essa base esteja bem feita, porque essas habilidades básicas que a gente precisa aí, manipulativa, locomoção e estabilização, elas têm impacto direto com o tônus. O tônus precisa estar bom para que elas, então, essas habilidades básicas sejam bem desenvolvidas. E essa hipotonia muscular no autismo, ela pode ser no corpo, na face, então aí tem muita relação do profissional da área motora com o trabalho da fono, né? As crianças aí que estão atraso de comunicação, que é algo comum dentro do TEA, né? O profissional da área motora pode auxiliar sim esse trabalho com a fono, porque a gente tem vários músculos, né? Falar é um ato motor, então tem vários músculos nessa face. Então se a criança tem uma face hipotônica, ela precisa de estimulação motora. Os olhos também, né? Às vezes a criança tem alguma dificuldade aí de equilíbrio, tem a ver ali com os olhos, porque esse olho é necessário para o ponto de equilíbrio, para ter essa consciência de espaço, né? É cheio de musculatura ali, né? Então é muito sério quando a gente pensa nessa questão de hipotonia dentro do TEA. Segundo um estudo da doutora Carolina Quedas, que é referência de estimulação no TEA aqui no Brasil, mais de 86% de crianças TEA aqui no Brasil tem atrasos motores e na aquisição de habilidades motoras também, relacionados aí à destreza manual, habilidades com bola, equilíbrio. Então, olha, é um dado grande, né? 83% das crianças, isso segundo pesquisas, porque se você vai para a parte clínica, né, e aí aqui é uma fala minha, vamos dizer que praticamente 99% das crianças você vê com essa dificuldade de hipotonia em graus variados, né, de formas diferentes em cada um, porque a gente está no espectro, então uma não vai ser igual à outra.
é uma diferente. E também nesse caso vai ser cada uma de uma forma diferente. Então, se você estava aqui me ouvindo e você prestou atenção que isso diz muito sobre a sua criança, você falou assim, nossa, meu filho faz isso. Ele tem esse andar. Nossa, é verdade, essa perninha dele aí, quando eu dobro, ele faz isso mesmo. Ele senta em W, ele tá andando na ponta dos pés, porque também pode ser uma característica motora, assim como pode ser uma questão para as nossas amigas TOs, né? Pode ser uma questão sensorial, como também pode ser uma questão comportamental. Mas se você percebeu que a sua criança tem essas questões, e mesmo que ela não tenha, se você não acha que não tem nada disso, eu não vi esse sentar em W, não vi essa ponta do pé, não vi essa questão de molinha aí quando anda, ou mais robotizada quando anda, enfim, não vi. Mesmo assim, leve sua criança para fazer uma avaliação com um profissional da área motora, porque somente um profissional da área motora é que vai poder te dar esse feedback, te passar aí como que tá essa questão motora da sua criança e vai impactar em todas aquelas 3 áreas que comumente é para onde essas crianças são mandadas lá nas terapias: a área da comunicação, a área de questões sensoriais e a área comportamental, porque a função motora vai também contribuir para o avanço nessas outras 3 áreas. Mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e tenha trazido rica informação para você. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí para mim. E se você conhece famílias que precisam saber deste conteúdo, já compartilhe com elas. E também se inscreve no meu canal se você quiser saber mais conteúdos como este. Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal.